Olá, bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais, visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição, recebemos o diretor da Escola Nacional da Magistratura, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Caetano Levi Lopes, mestre em Direito pela Universidade Federal Mineira, é também professor adjunto da Faculdade de Direito Newton Campos, professor convidado da Escola Judicial do TJ de Minas Gerais e autor de várias obras jurídicas. E ele nos fala no programa de hoje sobre as escolas judiciais e o novo perfil da magistratura brasileira. Acompanhe! Hoje nós vamos conversar sobre o novo perfil da magistratura brasileira e qual é o papel das escolas judiciais neste contexto. Mas sempre é bom lembrar como foi a magistratura no passado para entendermos o que é que está acontecendo nos dias de hoje. E vamos focalizar só o período republicano. Vamos começar em 1891 com a nossa primeira Constituição Republicana e o artigo 57 dispunha que os juízes eram vitalícios e os vencimentos eram irredutíveis. Não falava nada sobre inamovabilidade, que são os três pilares do judiciário, porque se o juiz não tiver essas garantias, ele também vai ter muita dificuldade em ser imparcial. A Constituição de 1891 dispunha: os juízes federais são vitalícios e perderão o cargo unicamente por sentença judicial. E o parágrafo 1º: os seus vencimentos serão determinados por lei e não poderão ser diminuídos. Estava aí, portanto, presentes os dois pilares que depois foi acrescido por um terceiro pilar, que é o da inamovibilidade. E, curiosamente, a Constituição republicana, a primeira delas, no parágrafo 2º do mesmo artigo, dispunha que o Senado julgará os membros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Só bem depois é que os integrantes do Supremo Tribunal Federal passaram a ser julgados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A Constituição de 1891 foi substituída pela de 1934, depois veio a de 1946, 1967 e a emenda número 1 de 1969, claro, antes da Constituição atual. E todas três, ou melhor dizendo, todas as quatro, porque, na verdade, a emenda constitucional era materialmente uma Constituição nova, asseguravam a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. Porém, nenhuma delas cuidou de disciplina da magistratura. Em 1977, mais precisamente no mês de abril, quando vigorava o ato institucional número 5, o então presidente da República fechou o Congresso e editou uma emenda constitucional, a número 7, que tinha o propósito de reformar o Poder Judiciário. E foi nesta emenda que se determinou a elaboração da Lei Orgânica da Magistratura, lei que ia conter a disciplina do Poder Judiciário. 2 anos depois, a lei foi editada, em 1979, e até 1988 é o que vigorou. E a Constituição atual, em linhas gerais, manteve não só os três, ou melhor dizendo, as três garantias, como também a LOMAN, determinando que deveria ser feito um estatuto da magistratura, estatuto que até hoje ainda não existe. Portanto, prevalece a LOMAN.
Mas na emenda número 45 de 2004, dentre outras providências, foi criado o Conselho Nacional de Justiça, que é para cuidar da parte administrativa e disciplinar da magistratura. Não cabe ao CNJ, evidentemente, rever decisões judiciais. Isso só pode ser revisto via recurso ou ação rescisória. No caso da jurisdição civil e também no caso da jurisdição penal, tem a ação própria para desconstituir julgados. Então, o Conselho Nacional de Justiça cuida só da parte administrativa e da parte correcional. Em 2008, o CNJ, então, aprova o Código de Ética da Magistratura. Até então não havia isso. Nós tínhamos disciplina, mas não tínhamos um código de ética. E este código de ética, é claro, ele é de observância obrigatória por qualquer juiz brasileiro, não importa o segmento do judiciário, nem se é primeiro grau ou é o segundo grau ou tribunal superior. Todos os magistrados estão sujeitos a ele. Se na parte legislativa tivemos tantas mutações, é fácil imaginar que o perfil do magistrado, a partir da República, também mudou muito. Em primeiro lugar, não havia concurso no período imperial para ingressar na magistratura. Já no período republicano, o princípio passou a ser este. O ingresso é feito basicamente mediante concurso público, o que torna mais democrático. Porque qualquer pessoa que se disponha, sendo bacharel em direito, se disponha a submeter-se a um concurso público e sendo aprovado, independentemente da sua origem social, da sua etnia, ele será magistrado. Mas nós temos que levar em conta que a população brasileira cresceu muito no último século. A tendência agora é mais de estabilidade, até de reversão. Mas isso, obviamente, fez aumentar os conflitos e resultou numa necessidade de ampliar o poder judiciário. Tanto juízes lá nas comarcas, quanto integrantes dos tribunais de segundo grau. E justamente aí é que dificulta, às vezes, a seleção, porque passa a ser uma seleção de massa. E tudo isso porque também as normas jurídicas se tornaram mais complexas. A sociedade brasileira, enfim, evoluiu e muito, não só no século passado, mas nesta primeira parte do século XXI. E em razão deste aumento da quantidade de juízes, também houve necessidade de uma formação permanente. Eu diria que são as duas causas: o aumento da quantidade de juízes e a complexidade crescente do próprio direito brasileiro. E isso só pode ser feito por escolas de magistratura. Inicialmente, as escolas eram ligadas a uma associação de juízes. Então, várias associações criaram suas escolas. Só com a emenda 45 é que se tornou obrigatória a criação de escolas pelos tribunais. Antes havia, sim, a possibilidade do tribunal criar a sua escola, e alguns criaram, outros não. Mas uma vez tornada obrigatória, hoje todos os tribunais têm, sim, a escola. Ainda nesse campo relativo ao perfil, o que se verifica ultimamente é que juízes e juízas que são aprovados em concurso são cada vez mais novos em idade e a maior parte até carente de experiência de vida. Também é importante anotar que tem havido um significativo aumento do número de magistradas, o que é altamente positivo. Se retornarmos no tempo aí, há 50 anos,
havia no Brasil pouquíssimas juízas. Claro que estamos longe do ideal, porque o ideal seria meio a meio. Mas hoje já temos uma quantidade razoável de juízas e, claro, a tendência é que aumente. Mas, na magistratura brasileira, é muito baixa a participação de pardos e pretos, apesar da lei de cotas. E praticamente inexistentes magistrados indígenas. E isso tem que ser corrigido. E a correção se faz por algum outro caminho, porque as escolas judiciais elas preparam juízes, quem já foi aprovado em concurso. E o ingresso depende de preparação, que é um trabalho não afeto às escolas judiciais, mas o Brasil precisa pensar nisso. Também é importante notar que a criação de uma quantidade imensa de faculdades de direito leva para o mercado a cada 6 meses um número muito elevado de novos bacharéis que querem ter uma oportunidade. E boa parte deles desejam fazer carreira no serviço público, na área jurídica. Então surge a figura do concurseiro. Pessoa que quer fazer tudo quanto for concurso que aparecer, inclusive na magistratura. O problema sério é que nem sempre tem vocação. Quer ingressar no serviço público, mas pode não ter vocação. E isto as escolas judiciais têm que fazer um bom acompanhamento, mesmo porque, no momento do concurso, não tem como aferir se aquele candidato, aquela candidata tem ou não o perfil, a vocação para a magistratura. Em relação ao concurso, é muito importante que seja feito por uma escola judicial. Não é obrigatório, alguns estados fazem, outros o tribunal cria comissão independente. Mas eu entendo que desde o primeiro momento, que é o momento do concurso, o momento de seleção, a escola judicial participar, ajuda muito numa seleção mais técnica, eu diria. Durante a realização do concurso, é importante que as entrevistas que são realizadas durante a prova oral sejam mais detalhadas, claro, respeitando as diretivas do Conselho Nacional de Justiça, até para aferir se aquele candidato quer mesmo a magistratura, se ele pretende mesmo ficar no estado ou na região onde ele está prestando o concurso, porque é muito frequente um candidato do Sul, do Sudeste, fazer concursos em estados do Norte e do Nordeste do país, do Centro-Oeste, e nem sempre eles ficam, porque continuarão fazendo concurso até conseguir uma vaga no estado de predileção deles. Agora, passando para a atividade das escolas judiciais, nesse novo contexto, primeiro, o curso de formação inicial. Ali, a meta prioritária deve ser o acompanhamento individual rigoroso de cada candidato. Até desculpem a redundância, mas é individual de cada candidato. Isso para detectar condutas eventualmente incompatíveis com a magistratura, detectar eventual ausência de vocação. Ou também o inverso. Às vezes até o candidato não se sente vocacionado, mas com uma boa orientação da escola ele pode descobrir ali a sua vocação. Os novos juízes no curso de formação inicial devem fazer estágio. Estágio nos fóruns, nas comarcas. Aí é importante que a escola selecione juízes e juízas titulares que tenham condições de realmente, primeiro, ministrar as informações necessárias aos novos juízes. E segundo, fazer uma avaliação isenta.
uma avaliação em que corporativismo não interfira. Porque é ali que vai saber se novo juiz, essa nova juíza, tem boa produtividade, se é dotado de equilíbrio mesmo para determinadas situações que surgem a todo momento. E durante os 2 anos do estágio, é importante o curso de vitaliciamento. Esse curso de vitaliciamento é a oportunidade que se tem para reavaliar o perfil dos juízes e juízas vitaliciandos, fazer uma avaliação do comportamento na vida pública e particular lá nas comarcas onde estão servindo, se a produtividade atende às expectativas, se ele tem criatividade para solucionar problemas que surgem a todo momento e os mais variados. Tudo isso é um momento importante e até mesmo para orientar aqueles que estão tendo certas dificuldades. Vencida a etapa de vitaliciamento, então temos a etapa de formação continuada. Meu lema sempre foi: nada muda na realidade a não ser pelo caminho do ensino, da educação. E a formação continuada patenteia que isto é uma necessidade. Não é porque o juiz, a juíza, obteve aprovação em concurso, obteve vitaliciamento, que não precisa mais se atualizar. Pelo contrário, tudo muda muito e nos últimos tempos muda com muita rapidez. Veja a questão tecnológica, muda muito rápido e temos que estar atualizados para as boas práticas de aplicação de tecnologia. Isso tudo é importante que a escola judicial na formação continuada ministre. E ao lado disto, também é sempre importante lembrar ao juiz que a formação humanística sempre deve estar presente, porque não basta decidir com a letra fria da lei. Se fosse assim, não precisava de juiz, bastaria computadores. O juiz tem que estar sensível para situações que o dia a dia apresenta, que a realidade apresenta, que a comunidade onde ele está exige. Hoje, o que ocorre é que só se exige participação em cursos para aquele magistrado que quer fazer carreira mediante promoção por merecimento. Então, as escolas devem também atrair aquele juiz que não quer fazer carreira, ele está bem na comarca, não quer sair de lá, ou aquele que quer ser promovido apenas por antiguidade. Ele também precisa de atualização. E isto a escola tem que fazer mediante algumas ações que sejam, de algum modo, atraentes. Cada escola tem que pensar na sua realidade para decidir sobre isto. Muito obrigado pela atenção.